Olá, pessoal, tudo bem? Novamente, dando continuidade, gente, à nossa aula 1, a anterior, que nós fizemos e conceituamos o que seria a cidadania, a língua e a linguagem e a cidadania. Então, nós vamos agora dar continuidade à página, a aula 2, Cidadania, Direitos e Deveres, tá? Que seria dentro de um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Então, nessa aula de hoje, o que nós vamos fazer? Lá atrás, na pré-história, teve todo um conceito, e esse conceito teria que ser trabalhado. Até então, era um espaço e um lugar, gente, sem lei. Então, a gente vai fazer um bate-papo, nós vamos falar sobre esses pontos de reflexão para vocês poderem interagir e entender o que nós vamos fazer na aula de hoje, dando sempre uma sequência na aula, tá bom? Vai lá, pega a apostila, as páginas que nós vamos trabalhar hoje, das 6 a 9, tá? Iniciando com a página 6. Cidadania, Direitos e Deveres, o texto 1. Que seria as leis e a cidadania, na qual, gente, dentro desse período, você não poderia imaginar que houvesse leis. Existiam homens fortes, existiam homens fracos, não tinha uma lei para você prevalecer o cuidado com o espaço, o direito à moradia, o direito à alimentação. Nesse lado, o que acontecia? As pessoas faziam as suas próprias leis. Tá? Então, os homens mais fracos morriam de fome, porque eles não tinham um habitat definido, né? Você tinha uma luta pela sobrevivência. Então, o que a professora, eu aqui no caso, eu fiz para vocês? Vocês vão ver no texto algumas palavras-chave que vocês sabem que a Pro gosta, que vocês trabalham puxando e enriquecendo o vocabulário. E eu vou explicando pontualmente, tá bom? Então, o que eu grifar aqui, vocês grifam aí também, tá bom? Olha, procure imaginar como viviam os homens. Como eu já havia dito em filmes, vocês já viram isso em história. Vocês já viram isso em história ou algo parecido, tá? Dentro dessas modificações, o que aconteceu? Você tinha algo que dentro por exemplo, desse meio, quando ele fala aqui, gente, você pode imaginar como viviam? Eles passavam a maior parte do tempo brigando entre si. Por quê? Brigando entre si. Por quê, gente? Eles precisavam comer, eles precisavam ter espaço. E diferente da cidadania, eles não tinham por onde ter uma lei, porque você tinha a lei do maior. E com isso tudo, eles tinham que caçar, pescar, colher, se alimentarem. E isso provocava uma disputa imensa, uma disputa pela sobrevivência e na qual eles não tinham limites, né, dentro de toda essa situação. Não bastava apenas encontrar comida, também era preciso lutar contra as feras das florestas, quem seriam essas feras das florestas? O homem em si. Né, o homem em si, que eles eram os próprios inimigos entre eles, e não tinham aprendido o que acontecia, eles ainda não tinham aprendido a cultivar, que seria a plantar, né, gente? O que nós temos hoje, você tem toda uma cultura que faz com que nosso alimento chegue até a nossa mesa. Eles não tinham lugar fixo, ou seja, eles eram nômades, eles viajavam sem parar em busca do que comer. Então, assim, o único meio de sobrevivência era a busca por comida e o espaço. Como eu falei, os mais fracos morriam de fome ou eram mortos pelos rivais, que exerciam o que, gente? A força física, porque não tinham o direito da cidadania, não existiam leis. E até hoje criadas para garantir a igualdade de direitos e fixar deveres, né? Na pré-história não havia lei. Então, o que havia na pré-história? O que vocês estão vendo aí, que seria alguns registros
alguns desenhos passando mensagens. Era a única coisa que eles sabiam se comunicar de uma maneira um pouco mais sociável. Mas não por culpa deles, é porque não tinha direito de nada, não tinha dever a nada, ninguém respeitava o espaço de ninguém. Então é isso, e é interessante que vocês saibam, com as palavrinhas-chave que vocês vão grifando, vocês vão contextualizando a ideia desse texto na pré-história. Num outro momento, nós temos aqui, que é o início da vida em grupo, que seria as leis e a cidadania. Dentro de toda essa transformação, o que teria que acontecer? Começaram a dominar as técnicas de agrupar para trabalhar, para fazer trabalhos domésticos, e as leis começaram a surgir para disciplinar. Tá, gente? O que você precisa ter para disciplinar comportamento de homens a partir do momento que nós estamos? Por exemplo, vou falar no momento que nós estamos. Dentro do governo, dentro do Ministério Público, foi criado agora algumas normas para que nós possamos e tenhamos que respeitar. Por exemplo, o uso da máscara, né? O uso do álcool gel, você ficar em casa, né? Você ter esse respeito com você e com o próximo. Então essas leis e essas emendas vão surgindo para que nós pudéssemos nos adequar dentro de uma participação ativa na vida e no grupo, que seria para garantir os seus direitos e deveres. Ou seja, hoje, nesse momento de Covid-19, nós temos sim que ter um bom senso, um ponto de vista, um exemplo que eu estou passando a vocês. Então, são impostas. Hoje você tem a cidade, encontra-se comércios fechados. Por quê? Existiu uma norma para que isso acontecesse, que fugiu fora dos padrões das leis que já existem. Continuando, para que a comunidade pudesse continuar existindo, eram capazes de desfrutar vantagens que ela proporcionava e estabelecessem regras, direitos e deveres de todos os cidadãos, como eu acabei de falar. Dando um exemplo, ilustrando, proibição de roubar, matar, obrigação de pagar os seus impostos. Para que tudo isso fosse possível, seus bens de consumo, como as estradas, né, gente, o saneamento básico, hospital, mercado e assim sucessivamente, tá? Então, essa lei, ela foi começando a ser implantada para conseguir disciplinar, que é o início da vida em grupo, viver em grupo, como eu destaquei, em sociedade. Então, é algo que você precisa ter em mãos e estabelecer uma linguagem e uma comunicação, tá? Para que todo mundo, nesse momento que não está fácil, nós tenhamos consciência. Partindo ainda dentro das leis, algo extremamente importante, gente. A lei mais importante que nós temos é a Constituição, tá? Como vocês podem perceber, é a República Federativa do Brasil de 1988. Então, todas as leis, elas começaram a existir no país, criadas e aprovadas pelo Congresso Nacional, a partir de toda a modificação e estruturação. Foi quando surgiram pontos das assembleias, das câmaras municipais, dentre municipais de estado, que estipulava a Constituição. Isso foi a lei mais importante, começando pelas técnicas da agricultura, que passavam a agrupar a trabalhar a terra e domesticar os animais, a necessidade do trabalho, que seria: eu trabalho para você, mas eu vou ter os meus direitos e os meus deveres a partir de um princípio. Alguns cuidavam da lavoura e dos animais, outro a caça. O que aconteceu, meus amores? Eles começaram a organizar o que cada um vai fazer, para que tudo tivesse uma
linha, né, gente, que eles conseguissem conscientizar dentro de uma sociedade a iniciação dessa vida em grupo, para que você não se perdesse no meio disso. Tá? Então, ainda falando sobre o início da vida em grupo, ela vai começando a ter esse esquenta, a se organizando à medida que o grupo tornava a sobrevivência mais fácil e agradável. Por isso que no próximo trecho nós vamos falar da Constituinte, que seria quando as leis começaram a se apropriar, a aparecer. Aqui, ó, apareceu, tá? É um gancho da nossa fala. Então, as nossas leis, todas as leis que existem no país, são criadas pelo Congresso, Brasílias, assembleias, estados, municípios, que precisam ser seguidas e estipuladas. É a lei mais importante que nós temos, é a Constituição, que dita os princípios e os deveres do que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então, tudo é passado em reunião, tudo chega no Ministério Público para aprovação. Isso tem que estar constado na Constituinte. Então, por exemplo, a nossa Constituição não permite a pena de morte. O Congresso Nacional não pode criar uma lei instituindo essa penalidade. Por quê? Porque ela é considerada inconstitucional, ela é inválida. Isso não está na Constituinte, então você não pode fazer esse ato. O nosso país não se enquadra dentro desta legislação. A única forma de uma lei é como essa ser aprovada, é alterando a Constituição, que seria as emendas da lei. Mas existem processos, por exemplo, como pena de morte, que isso é inadmissível dentro da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá ok? Então vocês vão pegando os ganchos, pegando as ideias, fazendo as anotações, grifando as partes importantes, que é para vocês compreenderem e falar. Depois vocês vão treinar, vocês vão se conscientizar através do vocabulário, tá bom, gente? E partindo para nossa fiscalização, toda lei, a partir da Constituinte, precisa de uma fiscalização. Aqui no Brasil, você tem um órgão que fiscaliza as leis, que eu falei até no parágrafo anterior, o Ministério Público Federal, MPF, que hoje é muito mencionado dentro do âmbito político, quando as pessoas fazem uma denúncia apontando uma determinada lei que está sendo descumprida, os procuradores investigam, levam o caso ao Poder Judiciário. O não cumprimento dessas leis, você está fora, não se enquadra dentro do que é prescrito na legislação, ou seja, você está fora da lei. Um exemplo muito interessante que acontece com muita facilidade, por exemplo, uma prefeitura não repassa às escolas o dinheiro para comprar a merenda escolar, como manda a lei. A pessoa que tomar conhecimento desse fato pode fazer a denúncia à Procuradoria da República no seu estado ou no seu município. Ou seja, o que está acontecendo aqui, meus amores? Não está cumprindo com a lei. Então, por isso que foi surgindo como um efeito cascata, que iniciou lá as leis e a cidadania na pré-história, o início da vida em grupo, partindo do início da vida em grupo, uma lei, uma constituição, para que nós conseguíssemos fazer o discernimento de regras do poder de ir e vir, e as suas sucessivas regras, a fiscalização para que tudo isso dê certo, que caminhe dentro de uma linha linear, para que tenha resultado e êxito nas execuções. Finalizando, fazendo uma reflexão final das leis e a cidadania, que foi a cidadania, vocês vão mais assim, sumir, não vai mais esquecer dessa palavra, mas o importante é que vocês entendam a nossa participação como cidadãos. Tá, gente? É um momento de reflexão, que seria a igualdade para todos, né? É um momento que é um processo que dentro das comunidades, elas têm que ser consideradas justas, dentro dos direitos, que tem menor poder político,
que têm um menor poder econômico, os mais ricos, os menos favorecidos, prestar atenção nas discussões políticas, o que está em vigor, quais são essas propostas. Então você não tem que achar, você tem que se basear em propostas, você ter uma população justa, porque o que você acha, você não tem fundamento. O que você não tem pesquisa, você não pode nem relatar, porque é algo que você está achando. Por isso que existe campos de pesquisa, qual é uma proposta de governo, qual é a proposta de uma criação de lei, o que você tem que se relacionar dentro de uma nova realidade. Então, assim, dentre essas modificações, o que aconteceu? A internet. Então, hoje, a internet, até então, só um exemplo, você não tinha leis de proteção da internet. Todo mundo falava, publicava, fazia o que queria, colocava o seu nome sem a sua autorização, seu direito de imagem sem a sua autorização. Agora existe um dos artigos que nos protege contra os que possam fazer uso de má fé das nossas imagens da internet e assim sucessivamente de todos os nossos documentos. Então existe já algo que vai nos proteger. Em um país democrático, como é o Brasil, que aceita as propostas e exerce dentre essas nomenclaturas, senadores, deputados e vereadores, eles criam e aprovam essas leis e com a atuação das novas situações conforme eu mencionei, sem eu colocar a mão em ninguém, diferente lá da pré-história que eu eliminava os meus problemas, eliminando pessoas de uma maneira extremamente ríspida e rude. Hoje não, hoje nós temos o poder da palavra, o poder da proposta, da denúncia e da defesa, e as argumentações consistentes e bem fundamentadas. Tá? Diferente de alguns comentários que as pessoas mencionam e não sabem o que está sendo sugerido ou falado, tá ok? Então eu quero que vocês reflitam, conversem em casa. Eu não sei se a participação, se o papai ou a mamãe estão próximos a vocês, mas é algo interessante, é algo que você tem um ponto de vista de discussão, mas discussões com argumentos, não o que você acha. Então essa parte é um momento bem interessante da nossa apostila, que apresenta para você o que é a cidadania, o que são os seus direitos, os seus deveres, as leis, como tudo surgiu, tá? E eu espero que vocês reflitam, façam as anotações, montem os esquemas, porque nós vamos nos falando sim no decorrer das nossas aulas, que nas próximas aulas nós vamos nos ver no Canvas, que é a nossa nova plataforma. Vamos escutar, vamos discutir, e que é isso que é legal, gente. E fugindo um pouquinho, terminando a apostila, indo lá para a página 8, tem um quadro lá em cima que ele menciona as 3 formas de plural, tá, gente? Então é como se fosse uma revisãozinha. Nós temos 3 modelos aqui com determinadas terminações. Essas terminações vai fazer o diferencial, que é de extrema importância que você pegue o seu caderno e registre, faça os registros dessas terminações, que ele vai caracterizar as diferenças, tá? Então, assim, o que muda do ãos, cidadãos, né? Cidadões, tá, gente? É um erro, às vezes, até muito comum que existe. Então, o que você tem que fazer? Você não tem regras específicas, mas dentre essas 3, depende unicamente da origem da palavra, ou seja, da etimologia dela, tá? Que seria o conhecimento das palavras através das terminações. E já falo para vocês, gente, decorar não é a maneira ideal de assimilar esses plurais, tá? Uma vez que você precisa estudar, tem muitas exceções, conforme vocês estão vendo, portanto, a prática é a melhor maneira de aprender. Então, você tem lá, as terminações mudam
mudam com terminação ões, mudam com terminação ães. Cidadão, cidadãos, bênção, bênçãos, balão, balões, botão, botões, cão, cães, capelão, capelães. Então você tem o quê? Todos os substantivos terminados em ão admitem 2 ou mesmo 3 plurais. Então, você tem algumas palavras específicas que eu falei para vocês que existem as suas regras dentro do plural. Existem as exceções, que são essas palavras que são mencionadas: anão, peão, sacristão, ancião, aldeão, ermitão. Então, sempre que você tiver dúvida sobre o plural de um substantivo terminado em ão, consulta o dicionário. Por isso que eu falo, gente, o dicionário é de extrema importância em sala de aula. Ele é de extrema importância para você tirar as suas dúvidas e ter certeza. Peço então que vocês façam os registros para vocês se conscientizar. Os finais, eu quero que vocês troquem a cor da caneta, ou da canetinha ou do marca-texto, para que vocês estudem e entendam o que eu estou falando. Então você tem exceções, as regras dos 3 modelos acima e você tem as exceções. Ai, Pro, mas anão, você pode ser anãos e anões. Então, você tem essas 2 possibilidades, tá ok? E eu coloquei do lado os exercícios do Brasil Escola, exercícios de gramática. Depois vocês podem entrar nesse link, tá? Pressiona essa tecla que eu mencionei aí, que vai estar já no link para vocês. E vocês façam esses exercícios extras, tá bom? E esses exercícios vai fazer com que vocês fixem mais o nosso conteúdo. Façam no caderno. As atividades que vocês vão fazer: sentar, se concentrar, fazer as páginas 8 e 9. Não esquece, tá, gente? Respostas completas, início de oração, letra maiúscula, pontuação. Você tem dúvida, você pesquisa, você leia de novo, você grifou as aulas, certo? Então, você vai lembrar referente às questões 8 e 9. E para a gente fechar, vai ficar para casa a TC 19, que é um texto de opinião, que é muito legal e eu acho que dá grandes discussões. E nós vamos fazer essas discussões, que eu vou estar agendando o fórum. Logo nós vamos se ver nessa nova plataforma. E então vai dar para eu falar com vocês, nós discutirmos e ser pontuais em relação a esses assuntos. Tá ok? Espero que vocês gostem, que eu consiga tirar todas as dúvidas e até a próxima aula, tá bom, meus amores? Até breve. Beijo, Rita!